Salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando. Eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre reforma protestante e contra-reforma. Um assunto fundamental, um marco na transição do feudalismo para a idade moderna e que o vestibular cobra, por isso fica de olho. Mas antes aquele esquema, né? Se você curtiu esse vídeo, gostou da aula, curte, compartilha, segue, fortalece o projeto. Vamos lá, pessoal. Nós temos que entender o processo de reforma protestante naquele contexto de centralização do poder real. O mundo feudal era um mundo do poder político fragmentado e progressivamente o rei vai centralizando o poder. Para centralizar o poder, ele precisa disputar os poderes com quem? Com a nobreza e com o papa. Tirar poder da nobreza e do papa, certo? Além disso, nós estamos falando de um mundo de múltiplos renascimentos. Renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural e científico. Esse processo de renascimento questiona dogmas, questiona as verdades absolutas. Além disso, marca a ascensão de um novo grupo social, a burguesia. Um grupo que vive da troca e da acumulação. Novos valores, racionalidade comercial. Beleza? Pessoal, reforma. O que é a reforma? A reforma é uma ruptura na cristandade. A cristandade racha. A cristandade ocidental, porque a cristandade como um todo já rachou. Lembra? Cisma do Oriente, 1154. Igreja do Ocidente com capital em Roma. Igreja do Oriente com capital em Constantinopla. Beleza? Mas na reforma protestante do século XVI, o que racha é o Ocidente. Tudo bem? Pessoal, qual a causa imediata? A crise na igreja. A igreja estava imersa em um mar de corrupção. Simonia, venda de cargos eclesiásticos. Indulgências, venda de perdão. E além disso, uma baita hipocrisia. Bem-aventurados os pobres. Mas a igreja estava imersa numa riqueza tremenda, enquanto a população vivia numa verdadeira miséria, sobretudo após a crise do século XIV. Peste, fome, guerra. Tudo bem? Neste quadro de crise, reforma luterana. 1517, senhor monge agostiniano Martim Lutero prega na Catedral de Wittenberg 95 ideias, 95 teses que questionam os dogmas da igreja. Sobretudo, a infalibilidade papal. Sobretudo, a salvação pelas obras. O que diz Lutero? A salvação é pela fé. Deus é que te salva. Não depende de você, mas depende de Deus. Além disso, quer entender Deus? Leia a Bíblia, leia a Escritura. Martim Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão. Você vai compreender Deus de forma direta, sem intermediário. Tudo bem? Além disso, Lutero rejeita a infalibilidade papal. O Papa é um ser humano, o Papa erra, o Papa está errado. E além disso, questiona uma série de sacramentos. Acredita somente em dois: batismo e comunhão. Além disso, Lutero começa a ser perseguido pelo imperador. O imperador chama Lutero na chamada Dieta de Worms para trocar uma ideia. O esquema dele é chamar Lutero, fazer o Lutero se retratar ou então matar Lutero. Mas aí é que a política entra com a religião. Os príncipes alemães, não gostando daquela ideia de centralização do poder real, o que vão fazer? Vão sequestrar Lutero. Sequestrar Lutero e levar ele bem para longe. E utilizam as ideias de Lutero para romper com o imperador. Então os nobres não querem a centralização do poder, então os nobres abraçam as ideias de Lutero para romper com o imperador. E entram numa guerra. Essa guerra é resolvida na chamada Paz de Augsburgo. Ou seja, os príncipes alemães conseguem, abraçando as ideias de Lutero, manter uma certa independência em relação ao imperador. Essa é uma das causas da unificação tardia da Alemanha. Tudo bem? Pessoal, mas o interessante também é que, no meio de tudo isso, os camponeses se apropriam das ideias de Lutero e começam a pregar revoltas e transformações, não apenas na salvação, não apenas na religião, mas na vida prática, na vida material. São as chamadas revoltas anabatistas. E diante desta revolta dos setores mais marginalizados e populares, o que diz Lutero? É melhor que vivamos sobre um déspota do que a ralé se amotine. Martim Lutero diz assim: Deus prefere que existam governos, por piores que sejam, do que permitir que a ralé se amotine, por mais razão que tenha. Então Lutero entra aí nessa dinâmica de poder entre rei, imperador, a nobreza e os camponeses. É de alguma forma transformador, mas dentro da ordem. Vamos lá! Segunda reforma, a reforma anglicana. Pessoal, na reforma anglicana quem é que faz parte? Quem é que disputa poder? O rei da Inglaterra junto com a nobreza contra o Papa. Henrique VIII faz um pedido absurdo para o Papa. Papa, eu quero que você anule meu casamento. O Papa dá risada, jamais poderia anular aquele casamento. Então, o que Henrique VIII faz? Ato de supremacia. Papa, já que você não anula meu casamento,
Eu mesmo anulo. E agora eu não reconheço mais a sua autoridade sobre a Inglaterra. Pelo contrário, eu fundo minha própria igreja. Igreja Anglicana. Quem é o chefe da igreja anglicana? O próprio rei. Processo de centralização do poder real. Henrique VIII, reforma anglicana. Tudo bem? Vamos lá para a reforma calvinista. A mais importante deste conjunto amplo de reformas. Senhor João Calvino. Pessoal, essa vai ser a grande reforma apropriada pela burguesia. Por quê? Senhor João Calvino é caracterizado sobretudo pela ideia da predestinação. Deus, no princípio dos tempos, escolheu, segundo seus desígnios eternos, ou seja, não dá para questionar, porque Deus é Deus, escolheu quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo. Por quê? Porque Ele quer. Pronto. Mas então, como é que a gente vai saber quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser salvo? Calvino responde: pelos frutos conhecereis a videira. Ou seja, pelo fruto da vida da pessoa, você vai saber quem que é salvo e quem não é salvo. Como é que a galera leu isso? Quem tiver uma vida reta, uma vida de poupança, uma vida de sobriedade, uma vida de frutos, essa pessoa será salva. Ou seja, se tem dinheiro é que foi abençoado. Aí você vai estar falando, pô, mas lá na Bíblia, lá, Jesus não falou pobreza e tudo mais? O que Calvino vai falar? Não são as riquezas a causa dos males, mas o profundo apego a elas, mesmo que a pessoa seja pobre. Então Calvino não condena a riqueza, não condena a usura, a cobrança de juros, como a Igreja Católica fazia. Pelo contrário, ele fala, olha só, tudo bem você ser rico, pode ser manifestação da tua salvação. O problema é você amar as riquezas, e até os pobres podem amar. Com isso, Calvino criou um malabarismo formidável que dá dignidade para a riqueza, e além disso exalta o trabalho. O trabalho é um meio de glorificar a Deus. Pessoal, o trabalho desde a antiguidade sempre foi associado à maldição, à condenação. Calvino salva o trabalho. E agora a burguesia tem uma ética própria. É isso que diz o senhor Max Weber no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Agora a burguesia tem uma ética, um ethos, um modo de ser. Por isso, o capitalismo está muito associado ao calvinismo. Não por acaso o calvinismo vai se desenvolver na França com os huguenotes, na Inglaterra com os puritanos, na Escócia com os presbiterianos, sobretudo áreas de expansão e crescimento da burguesia. Vamos lá, além disso que o senhor João Calvino fala, tudo é permitido, exceto o que a Bíblia diz que é pecado. Ou seja, se não tá escrito que é pecado ser rico, é pecado amar as riquezas, tá tudo liberado. Vamos lá, o que mais que o senhor Calvino valoriza? Valoriza o individualismo. Agora você vai conseguir falar com Deus de forma direta por meio da Escritura. É uma visão completamente racional da salvação e das Escrituras, negando qualquer misticismo. Beleza? Além disso, Calvino prega uma separação entre Estado e Igreja. Calvino é o cara perfeito para a expansão da burguesia e do capitalismo. Tudo bem? Essa reforma é central para entendermos o modo de ser e os valores da modernidade. Tudo bem? Vamos lá, contra a reforma católica, a reação da Igreja Católica. O que a Igreja faz? A Igreja criou um index, uma lista de livros proibidos, censura. Além disso, a Igreja reforça a Inquisição para perseguir hereges. Além disso, a Igreja cria a Companhia de Jesus, uma nova companhia, a verdadeira vanguarda, os missionários, os soldados de Cristo, responsáveis por catequizar, especialmente na América. Por quê? Qual vai ser a grande área da Contra-Reforma? Península Ibérica, Portugal e Espanha. E por fim, a estética da Contra-Reforma do chamado Concílio de Trento é o Barroco. Tudo bem? A Europa está em conflito, a burguesia está ascendendo, a nobreza está caindo, o rei está disputando o poder. Enfim, um cenário de caos e conflito, e a religião entra em meio a todas essas tensões. Professor Basílio, canal Historiano, e é isso aí. Muito obrigado.